noite a todos e a todas. Quero agradecer a coordenação do cursinho, Sérgio, por ter aberto esse espaço para que nós pudéssemos fazer um debate de um tema tão importante como esse, que é a desmilitarização da PM, um tema que tem sido cada vez mais discutido, principalmente nas redes sociais, né, e também em todos os movimentos sociais que a gente tem acompanhado. Nós temos visto um clamor muito grande na sociedade em debater esse tema. Alguns têm se colocado de forma muito convincente favoráveis e outros também com os argumentos interessantes contrários. Essa noite de hoje tem como fundamento principal esclarecer todas as dúvidas e trazer a plateia que aqui está presente e as pessoas que nos acompanham em casa um esclarecimento sobre o tema. O cursinho tem uma posição, como todo movimento social tem uma posição, né, uma posição clara, mas a ideia de trazer o debate e a discussão aqui, eu acho que é algo enriquecedor e que mantém a chama viva da nossa democracia interna do cursinho, respeitando todos os pontos de vista e trazendo à tona aquilo que é nossa maior riqueza, que é a formação de militantes, que é a formação de quadros do cursinho. Eu fiquei incumbido de passar para vocês as regras do debate e as regras que envolvem também o comportamento da plateia aqui hoje. O trabalho não é muito fácil, mas vamos tentar entender. Como é que vai funcionar o debate? O debate vai funcionar da seguinte forma. Primeira coisa, as apresentadoras que já estão aqui presentes, na qual eu quero pedir uma salva de palmas. Ambas são alunas do cursinho e foram alunas do cursinho e cursam comunicação social com ênfase em jornalismo. O debate inicial hoje terá 3 frentes específicas. A primeira frente é a pergunta, o embate de fato. A primeira frente de embate é a pergunta dos jurados. A segunda frente é a pergunta de expositor para expositor ou de orador para orador, assim como vocês quiserem. E a terceira frente é a pergunta da plateia. Então nós obedeceremos essas 3 linhas mestras que vão nos orientar aqui hoje. Todo debate é orientado através de uma série de regras, de tempo, principalmente de tempo. Qual é o objetivo disso? É saber se o expositor ele é capaz de formular uma ideia em um curto espaço de tempo. Isso é um grande desafio. Os grandes oradores, os grandes pessoas que fazem discurso têm uma dificuldade muito grande com relação a isso. Por isso que essas pessoas que nós relatamos aqui no vídeo são ícones no que se refere a essa questão do discurso e da retórica. Então, o tempo tem como fundamento avaliar isso. Os nossos jurados eles são divididos da seguinte forma. Uma jurada, que é a professora Elaine, ela vai avaliar o domínio da fala, o domínio da argumentação, correto? Como ele vai se portar, como ele vai se comportar. Esse é o papel específico da avaliação dela. Os outros 2 jurados são jurados que vão avaliar o conhecimento do tema, correto? Eles vão avaliar se a pessoa está falando com firmeza, se ela tem coerência no que está falando. Então, a divisão que nós fizemos foi exatamente essa. Uma outra coisa que vai acontecer é na sessão inicial, nós teremos uma abertura de 3 minutos de cada expositor. Eu quero cumprimentar os jurados, cumprimentar também os nossos expositores e gostaria de convidar para poder fazer a mediação do debate, as nossas 2 universitárias, lindas e belas, Nádia e Katia. Forte abraço. Boa noite a todos. Bem-vindo ao segundo concurso de retórica do cursinho Comunitário Ação. Como tema para esse debate, temos a desmilitarização da PM. A desmilitarização da PM é uma proposta de emenda à Constituição que tem o objetivo de alterar o inciso 1º do artigo 144 da Lei Maior, com o objetivo de tornar a carreira policial federal uma carreira única. A PM fundirá os cargos de delegado, perito, agente, escrivão e papiloscopista. Esses cargos começarão a ser preenchidos através de concursos públicos. Isso implica reestruturação profunda da instituição policial,
no caso, a atual Polícia Militar, reorganizando-a, seja na estrutura como um todo da profunda instituição policial, no caso, a atual Polícia Militar. Ela vai ter mudanças na região interna e na formação e treinamento dos policiais, seja nas normas que regem o seu trabalho, para transformar radicalmente o padrão de atuação da instituição, sem prejuízo da hierarquia inerente a qualquer organização, a excessiva rigidez das polícias militares, e deve substituir a autonomia para o policial e acompanhar o maior controle e transparência de toda a ação. Bom, a proposta polêmica é de autoria de um dos pré-candidatos ao governo do Rio, o senador Lindenberg Farias. O resultado de uma enquete divulgada pelo Senado mostrou que a população está dividida sobre o tema. 54% foram contrários à ideia da desmilitarização da PM e 46% a favor. Cerca de 100 mil votos foram registrados no site. E hoje aqui conosco, vou apresentar os nossos jurados, a Elaine Silva Santos, que ela é comunicóloga e psicopedagoga, formada na Universidade de Guarulhos. E o Alexandre Mariano, que ele faz Ciências Sociais na Unifesp, e o Ricardo Alexander Martins, que faz Direito na FIB. Como debatedores da noite, eu gostaria de convidar a Raquel Malheiro, que vai defender o tema. Boa noite a todos. Sou o Roniero, a quem ela se referiu. Vou apresentar para vocês o porquê que eu sou contra a desmilitarização da PM. Tenho argumentos para bater isso. E vocês entenderão com uma mente mais ampla sobre o porquê que o pessoal quer desmilitarizar a polícia. Vendo no meu ponto de vista, eu não acho necessário que venha a acontecer isso. Ao eu falar, vocês me entenderão melhor. Boa noite a todos e a todas. Sou a Raquel e eu vou mostrar um pouco do que por que eu sou a favor, porque somos a favor da desmilitarização da PM. Aqui não queremos fazer na cabeça de ninguém, mas sim aguçar sobre o porquê mudar a polícia militar. Bom, para começarmos, vamos começar com a pergunta geral da jurada Elaine. Tá. Baseados em que argumentos vocês estão defendendo ou indo contra esse ponto, dessa mudança da polícia? Cada candidato terá 2 minutos para a resposta. Bom, visto que a sociedade, as pessoas civis, cerca de 6% não confia na polícia militar, visto como é agressivo o modo como a polícia militar age, tanto para os manifestantes como com todas as pessoas com que eles têm contato direto, me ponho, o grupo se põe a favor da desmilitarização, visto que o modo como todos os policiais são treinados para combates, para guerras, sendo que eles precisam de contato para com as pessoas civis normais e não para combater nem ter como inimigos nós. Então me ponho a favor disso. De acordo com a Anistia Internacional,
mortas por policiais militares chega a 42%, sendo que no Brasil não tem pena de morte. Então, o que explica isso? Por que a polícia mata, ao invés de saber o porquê? O opositor terá 1 minuto para comentar a resposta da expositora. Bom, pessoal, tendo em vista o que ela falou, a gente tem um índice de mortes no Brasil muito grande. Se vocês pararem para ter noção, a PM mata 42, tudo bem. Mas quantos e quantos os assassinos não matam por aí? Em assaltos, em roubos a bancos, em assaltos a carros fortes, entre outros acontecimentos. Quem tem a resposta para me dar? A gente estudou, a gente analisou isso. Certo, a PM mata. Mas em compensação, a criminalidade cresce a cada dia. Os outros matam muito mais que a polícia. Hoje a gente tem um legado de bandido aí imenso. Por que só vemos o que a polícia mata? Por que não vemos o que os bandidos matam? Então a gente tem a seguinte pergunta: tendo em vista o que acontece em tantos acontecimentos no Brasil, como que a gente agiria numa situação com a polícia desmilitarizada ou praticamente desarmada, em caso em que a força armada é obrigatória, no caso como houve o sequestro da Eloá, que acabou morrendo? Acabou o tempo de resposta. Agora... tem mais 1 minuto para a réplica. Mas a desmilitarização da PM, ela também promove a unificação das polícias, inclusive da civil. E seria um ciclo completo, ou seja, o mesmo que investiga seria o mesmo que iria agir de acordo com o crime ocorrente. Outra coisa, com a unificação dela, seriam divididas as polícias. Uma, ela viraria com crimes menores e a outra com organizações criminosas. Então teria mais organização. E como a polícia militar ela tem uma hierarquia muito grande e a forma de treinamento dela seria para a guerra, com a unificação dela, teria uma reestruturação no modelo de polícia militar. Outra coisa, dados a ponto que as pessoas mortas por policiais, em sua maioria, são negros. Então, por que a polícia mata sem saber? Porque a polícia, ela, ao invés de investigar, ela vai direto e mata. Porque são... Acabou o tempo de resposta. Agora iremos para a pergunta do jurado Alexandre a um dos debatedores. Boa noite. Fiquei falando com alunos de cursinho que estão preocupados além das questões do estudo, também com problemas culturais e políticos do país. Certamente tem acompanhado aí os debates que envolvem a Comissão Nacional da Verdade, né? O problema da democratização do Estado brasileiro e as heranças da ditadura militar. Então a minha pergunta é a seguinte: a polícia militar qual a avaliação que vocês fazem da seguinte colocação que tem sido feita por muitas pessoas, que a polícia militar é uma das principais heranças da ditadura? A qual candidato? Vocês conhecem? Qual a avaliação que você faz? Tem se falado muito na seguinte questão, que a polícia militar é uma das principais heranças da ditadura militar, que a polícia militar é uma das principais forças, um dos principais exemplos de como o Estado brasileiro é autoritário com os seus cidadãos. Qual a sua avaliação sobre esse problema? O candidato terá 2 minutos para a resposta. A polícia militar eu não vejo como herança do regime militar, e sim como um símbolo de que o país tem que estar organizado. A minha oponente falou que a polícia é treinada para combate de guerra. Não. Os nossos policiais hoje são... Para passar na polícia hoje, os nossos policiais eles têm que ter ensino médio completo. Alguns deles têm que ter curso superior, outros têm filosofia política e trabalho
trabalho. Então, eu não acho certo falar que os nossos policiais estão treinados para a guerra, porque não estão. Treinamento de guerra é uma outra coisa. E me pondo, em prol da sua pergunta, eu vejo assim, a polícia está correta e não há hipótese de acontecer um novo regime militar. Como prova disso, a gente tem os direitos humanos, que de uma certa forma não deixa que isso venha a acontecer de novo. Em 1831 foi criada a Guarda Municipal Permanente, que veio antes de se tornar a Polícia Militar. Por quê? A Polícia Militar tomou forma a partir da ditadura, sim. E como eu havia citado antes que o Exército, que a forma como é treinado os policiais militares são para a guerra, na ditadura militar os policiais não perguntavam antes de matar. Então, confirmo e ainda peço a fonte do porquê você disse isso, que o policial não... Ou melhor, reformulando a pergunta, como o policial é treinado nos dias de hoje? Só isso. A pergunta que ela me fez, já dei a resposta para vocês. Os nossos policiais, eles têm treinamento para atuar em casos de conflitos dentro da cidade, como agindo primeiramente na conversa. Eles não são treinados para a guerra. Os nossos policiais, às vezes, eles atuam, primeiro eles tentam conversar antes de agir. Em todos os casos são prováveis, em todos os vídeos são assistíveis, quem quiser ver, é só ver. E a minha fonte em que eu achei foi o site da Justiça Federal. Agora vamos à pergunta do Dr. Ricardo para a Raquel. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber, visto que nós estamos falando a nível nacional e não apenas a nível de São Paulo, porque o problema é você citar muita coisa e mais a nível estadual. Falando a nível nacional, como você acha que poderão ser os 27 parlamentares e governos de todos os estados convencidos à desmilitarização? 2 minutos para a resposta. Os maiores índices de violência são em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas a nível nacional, só o Brasil tem a polícia militar. E a polícia militar aqui dentro é diferente das que vemos lá fora. Porque na Europa e outros países, a polícia militar ela é só para a fronteira. Ela não age como ela age aqui dentro do Brasil. Em relação aos parlamentares, eu acho que deveria ser visto e analisado a forma como a população em si e como é visto em cada estado o modo como a polícia age. Porque em cada lugar temos um tipo de polícia, mas que não é uma única polícia militar. Elas são militares e ainda agem de maneiras diferentes em cada lugar. Então deve ser analisado como que a polícia age dentro de cada estado e o modo e a visão nacional e internacional. Por que no Brasil a polícia militar age como age? Só isso. A polícia militar age no Brasil como age pela seguinte forma: a gente tem um certo nível de habitantes que praticamente andam como vândalos, atuam como vândalos, fazem coisas apenas de vândalos. Em meio a manifestações, houve o caso da polícia sim agir com ignorância. Só que é o seguinte, ninguém anda com placa no pescoço porque sou bandido. Infelizmente, a polícia militar é obrigada a agir. E quem está ali a fim de algum benefício social, fica sofrendo as consequências. Infelizmente, temos isso. A gente se refere hoje, a gente vê hoje São Paulo e Rio.
Só que imagine a gente desmilitarizar um país por conta de 2 estados. Uma solução melhor que a gente acharia que seria se tirássemos a corregedoria da Polícia Militar dentro do nível, dentro. Como eu disse inicialmente, a Polícia Militar ela é treinada no Exército, sim. Vou continuar mantendo isso. Por quê? No nível de hierarquia, eles têm que seguir regras e serem obedientes. E a Polícia Militar é a escala mais baixa que tem na polícia. Então, quem está abaixo dos policiais militares? Somos nós, civis. E indiferente se você é manifestante, se você é um cara de bem, a polícia ataca do mesmo jeito. Ela não pergunta quem você é, ela não está nem aí para você. A unificação